Moçada, hoje, 1º de junho, viva São João! Então, a gente está começando o mês junino, né? Como eu falei para vocês, esse mês vai ser muito especial, né? Vai ser cheio de revisões, atividades, avaliações e também, né? Terminando esse mês, a gente vai ficar de férias, né? No mês de julho chegar, a gente vai estar de férias. Então, vamos começar. Hoje no português, na página 99 a 103, tá? É muitas páginas, mas também tem uma historinha no meio, né? História em quadrinho, do Horácio. Então são 2 páginas com a historinha, por isso que tem muitas páginas hoje. Não se assustem! E a gente vai continuar falando sobre adjetivo. E a gente vai falar sobre comparar para caracterizar. Como assim? Bom, lê as frases e escreva A, B ou C, fazendo a relação correta com as frases da esquerda. O elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático. Então, as palavras mais e do que, ela tem uma ideia de quê? De igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Rinoceronte podem ser menos pesados do que o hipopótamo. Então, menos do que. E dá uma ideia de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Depois, as girafas são pesadas quanto búfalos. Tão quanto. Ela dá a ideia de quê? De igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, esta é outra forma de mostrar a característica de alguma coisa, comparando com outro elemento, certo? Aí a gente tem que ver, né, qual a palavra que se encaixa. Mais do que, menos do que e tão quanto, que se encaixa nas frases, né, da frente. Bom, é fácil, só prestar atenção. Continuando, no português, a gente vai falar sobre caracterizar com intensidade. E viva São João! Para mostrar mais intensidade, podemos apresentar as características assim. Então, essas características, né, são adjetivos. O elefante é muito, muito pesado. Então, ele vai ser o quê? Pesadíssimo. A sucuri é extremamente silenciosa quando se aproxima de suas presas. Então, ela é silenciosíssima. Então, quando a gente usa, né, no adjetivo esses íssimos, quer dizer que é uma coisa muito intensa, né, muito forte, essa característica. E depois a gente vai para, na matemática, a gente vai falar sobre triângulos, certo? E já convém com um probleminha, né? Otávio e João brincavam de representar triângulos com palitos. Observe os ângulos destacados e complete. A tia já tinha falado que a gente ia precisar de um transferidor para medir os ângulos, né? Quem não tiver comprado, providenciar um de papel, pode ser. Vocês podem ver no YouTube como é que faz um transferidor para medir ângulos. E na primeira pergunta, ele já tem dizendo assim, né? Como é que é chamado esse triângulo que tem um ângulo, ângulo reto, certo? Aí vocês vão ver que se o ângulo for reto, tiver um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E os que não têm são chamados de triângulos não retângulos, certo? Mas tem outra classificação, né? Mais na frente vocês vão ver aí no próprio livro de vocês que os triângulos, na segunda questão, vocês vão ver que a classificação dos triângulos. Então, a gente tem a seguinte classificação. Nós temos o triângulo equilátero. E o que é esse triângulo equilátero? Quando todos os lados e todos os ângulos têm o mesmo tamanho, né? Aí vocês vêem nessa figura aí, se vocês pegarem a régua, na primeira
figura aí de vocês, na segunda questão, vocês vão ver que todos os lados são do mesmo tamanho. Sendo assim, todos os ângulos também têm o mesmo tamanho. Depois a gente vai ver os triângulos isósceles. O que é os triângulos isósceles? Os triângulos isósceles têm dois lados do mesmo tamanho e um diferente, certo? O isósceles também pode ser um triângulo retângulo, certo? Porque ele vai ter dependendo da figura, né? Como está mostrado aí na primeira questão, essa figura aí, esse primeiro triângulo, ele é isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados do mesmo tamanho, só um diferente. Mas também ele é um triângulo retângulo. Mas já esse que a gente está mostrando, ele já não é retângulo, certo? Ele não tem nenhum ângulo, então ele não é retângulo. Então o isósceles ele pode ser um triângulo retângulo, mas também pode ser um triângulo não retângulo. O que é que diferencia o triângulo retângulo? Porque ele tem que ter uma medida de ângulo igual a 90 graus. Nesse caso aí, essas duas figuras, né, a gente colocou o triângulo, esse equilátero e esse isósceles aí, nenhum deles tem um ângulo reto. Então, são triângulos não retos, mas eles têm uma classificação. O equilátero, quando tem todos os lados iguais, o isósceles, quando tem apenas dois lados iguais. E a gente tem, né, como eu já falei para vocês, o retângulo, que ele vem, né, basicamente, ele é, muitas vezes, né, ele é um isósceles, mas também ele pode ser outro tipo de triângulo. O importante é que ele tem um ângulo reto. E, por último, a gente tem o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, todos os lados dele são de tamanho diferente. E nesse caso aí também todos os ângulos têm tamanhos diferentes, tá bom? Então são algumas classificações, tá bom? Desse caso, né, vocês vão ver aí na página de vocês que tem um escaleno, que ele também é um ângulo reto, é um retângulo, né, um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Então assim, cada tipo só não o equilátero. O equilátero ele nunca vai ter um ângulo reto. Mas tanto o isósceles como o escaleno, eles podem vir com um ângulo reto. Então, eles podem ser chamados também de retângulos. Tá bom? Na brincadeira aí, essas crianças estão representando atividade com palito de dente. Representando triângulos. Então, faço também a brincadeira com vocês, né? Vamos representar alguns triângulos, né? Utilizando palito, tá bom? Depois mandem a foto. Na página 84, aí vocês têm várias atividades para fazer, tá bom, meus amores? Bem legalzinho, tem uns até desafios, né? Aqui duas figuras com vários triângulos para vocês dizerem quantos tem, tá bom? E não se esqueçam, né? Qualquer dúvida, chama no zap e viva São João!